Oiê, eu tava escutando a música Pelo Rei e eu não me lembro o nome da cantora e tem algo que Deus ele começou a ministrar no meu coração, porque a canção fala correndo à velocidade dos cavalos, pelo rei e pelo reino. Correndo na velocidade dos cavalos. É uma ótima música, por sinal. E eu fiquei pensando, como assim correndo na velocidade dos cavalos, né? E ela fala sobre também o texto de 1 Coríntios 9 nessa canção. E tem algo que chamou muita atenção no meu coração e eu queria muito compartilhar essa mensagem com você. A primeira coisa é que quando ela fala correndo à velocidade dos cavalos, eu fui pesquisar sobre alguma menção disso na Bíblia. Além do texto de 1 Coríntios 9, que fala sobre correr a corrida, né? Que Paulo ele tá falando ali sobre correr a corrida pelo rei e pelo reino. E em Jeremias 12, Jeremias ele tá fazendo uma queixa sobre os ímpios estavam prosperando, e aí Deus ele vai dar uma resposta para Jeremias e Deus fala: se você correu com homens, eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? E aqui Deus ele tá falando que se você não consegue passar por essa questão agora, nos tempos futuros você ainda vai sofrer mais aflição. Basicamente isso. E o que me chamou a atenção nesse texto e que eu fiquei pensando, como assim correr na corrida dos cavalos? E aí eu fui pesquisar sobre a corrida de um cavalo, como que se dá isso? E o cavalo ele pode chegar numa velocidade máxima de 70 km por hora. E tem algumas adaptações do cavalo que me chamaram a atenção. E aí eu quero conversar aqui com você também sobre qual corrida que você está correndo. E antes de falar sobre os cavalos, essa analogia, né, que a canção fala, e aqui também na Bíblia aparece, no texto de 1 Coríntios 9, no versículo 24, Paulo ele fala assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E nesse contexto, né, os coríntios eles estavam ali familiarizados com as corridas dos jogos que existiam ali na época, e o prêmio deles era como se fosse uma coroa de folhas, de folhagens perecíveis. E Paulo ele fala: nós estamos correndo por uma coroa que não é perecível. Nós estamos correndo para uma coroa que é o nosso galardão, né? Quando a gente chegar no céu. E aí eu fiz uma conexão com a música que fala correndo na velocidade dos cavalos, pelo rei e pelo reino. E aí eu fiquei pensando em que tipo de corrida nós estamos correndo. Porque um cavalo, primeira coisa, um cavalo, ele tem uma adaptação para poder conseguir fazer uma boa corrida. Um cavalo, e eu me lembro que na minha época, quando eu fiz veterinária, eu fiquei ali nessa área, né, da equinocultura, fui pra hípica do Rio de Janeiro, ver as corridas, ver as provas de hipismo, me envolvi nessa área com os cavalos, de fazer o manejo deles, de montar, de ver o pessoal montando. E um cavalo que é sadio, e de algumas raças, né, eles correm, os galopes deles são muito poderosos, mas esses cavalos eles têm uma adaptação física. E aí eu fiz uma pesquisa e o cavalo ele tem uma estrutura óssea que permite que ele corra, que eles se movam, né, para frente e para trás, e que esse galope ele seja eficiente, né? Que essa articulação ela esteja em perfeito estado, para que esse galope, que o músculo dele esteja forte e esse galope ele seja eficiente, seja do jeito que precisa ser. E eu tava pensando, cara, a estrutura óssea, quantas vezes Deus ele nos mói, né? Ele quebra, a dor que a gente sente quando Deus ele tá nos tratando é como se ele quebrasse os nossos ossos. E talvez Deus ele esteja fazendo isso com você esteja sentindo essa dor do amadurecimento, essa dor do incômodo, do desconforto, porque talvez ele queira te alongar, ele queira fazer ossos novos e esses ossos sejam longos, sabe? Para que você consiga ter uma boa corrida. E essa corrida que não é perecível, essa corrida que é pelo rei e pelo reino, pela coroa que você vai receber. É o seu galardão que você vai receber quando chegar no céu. E a mesma coisa é a posição. Os cavalos, eles ficam na posição correta
para esticar as pernas durante a corrida. E às vezes Deus ele também nos muda de posição. A gente precisa estar numa posição correta para que a gente consiga galopar do jeito certo, galopar na velocidade certa. E uma outra coisa que me chamou muita atenção é que o cavalo ele é muito bom em equilíbrio e reflexo. Ele tem um excelente senso de equilíbrio e ele tem uma forte resposta de fuga ou luta contra os predadores. E é assim que nós devemos ser, né? Nós devemos ter o fruto do Espírito, ter um excelente senso de equilíbrio, conseguir equilibrar todas as áreas da nossa vida de uma forma muito bem feita, e a gente não consegue isso sem o Espírito Santo. Nós não conseguimos ter um ótimo senso de equilíbrio se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida. Porque quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente tende para as obras da carne, e as obras da carne geralmente nos levam para os prazeres momentâneos, para as autorrealizações, para as conquistas que tiram às vezes toda os nossos momentos de descanso. Então a gente fica correndo atrás e desesperado, e a gente se cansa. E no livro de Jeremias, Deus ele fala: se você está correndo com os homens e você já está cansado, como que você vai correr na velocidade dos cavalos? E às vezes a gente está correndo com os homens, a gente está correndo para as obras da carne, a gente está correndo para as coisas desse mundo, a gente se mata de trabalhar, a gente acha que a gente vai dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo, e como mulher, a gente sabe que a gente tem uma demanda ainda maior, né? Geralmente o cuidado ali da organização do lar, às vezes o cuidado com seu filho fica para você ser ali a maior responsável, e você se sente esgotada porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você quer correr essa corrida com os homens, quando na verdade o Senhor nos convida a correr uma corrida de uma coroa que não é perecível, e essa corrida do reino é leve, né? Jesus ele fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, e eu tô lendo um livro também que fala sobre isso, sobre a gente largar o nosso controle. Quando a gente coloca o nosso eu no centro e a gente quer correr essa corrida, a gente fica esgotado. A gente começa a colocar o nosso eu na frente, a gente quer segurar o controle. E o que Deus ele nos pede é que a gente venha depender dele, é que a gente venha correr a corrida que é eterna. E também o cavalo, né, voltando à analogia, ele tem uma forte resposta de fuga ou luta para escapar de predadores. E assim também é na nossa vida com Deus. A gente precisa ter uma forte resposta entre a fuga, fugir do pecado, fugir da concupiscência da carne, fugir da vontade de fazer o que é carnal, e a gente se voltar para o Senhor. E também a gente precisa lutar para escapar desses predadores. E o que a gente faz? A gente luta contra as hostes espirituais. E aí quando eu vejo correndo a velocidade dos cavalos, não é nem só sobre correr rápido para essa corrida que é eterna, sabe? Correr e galopar com muita força para essa corrida que é eterna, mas também a gente conseguir lutar e para escapar, né, lutar contra os predadores, que são as coisas que vêm para nos paralisar, são as pedras no meio do caminho, são as pedras de tropeço que às vezes faz a gente dar uma topada e cair, ficar ali prostrado. São realmente os desafios que a gente vai enfrentando ao longo da corrida. E toda corrida exige um treinamento, né? Os cavalos, eles também treinam, eles têm treinos graduais. E talvez nesse momento o Senhor esteja te convidando para esse treinamento, para onde você larga o controle e você tem os seus ossos alongados, para que a sua posição esteja correta e para que você tenha um alto senso de equilíbrio e de reflexo, para que você possa lutar contra o pecado, fugir do pecado e lutar contra as hostes de Satanás e seus demônios. Então, essa é a palavra que eu tenho para você nesse dia, e eu quero saber que tipo de corrida que você está correndo. Você está correndo a corrida dos homens ou você está correndo a corrida que é eterna? Você está correndo a corrida em que você vai receber um galardão que é terreno, que é perecível, ou você está correndo a corrida que você receberá um galardão que é imperecível, que nós reinaremos com o Senhor? Até a próxima, um beijo. Tchau!